Você já passou por mim e nem olhou pra mim. Você já passou por mim, passou e nem olhou pra mim. Acha que eu não chamo atenção? Acha, engana o seu coração. Acha que eu não chamo atenção? Então, o senhor poderia se apresentar para mim? Bom, meu nome é Diego, tenho 28 anos e já tem um tempinho que trabalho como vendedor ambulante. E qual o seu outro emprego? Trabalho de vigilante. Vigilante. E aí, isso é tipo uma renda extra e tudo mais? Como a gente está vivendo, o mundo hoje em dia só fala em crise, né? Então a gente tem que ter uma renda extra porque realmente está muito difícil. Entendi. E aqui, sai de onde mesmo? Eu nasci em São Paulo, mas fui criado aqui em Brasília. Então você tem família? Tenho. Sou casado, tenho uma filha de 4 anos. Entendi. É uma batalha todo dia, né? Um dia a gente tem que enfrentar um sol escaldante. Hoje, por exemplo, daqui a pouco a gente vai ter que enfrentar uma baita de uma chuva. Então é uma guerra todo dia. A gente tem que estar lutando para ver se consegue ir para casa com, digamos, um bom dinheiro, né? Chegar em casa com uma boa grana para conseguir complementar. E as pessoas que você tem, Grande maioria nos tratam bem, mas tem assim a minoria que nos tratam mal. Às vezes a gente está chegando, mal chega perto do carro, o pessoal já vai fechando o vidro, já discrimina, porque eu acho que há um preconceito muito grande com vendedores ambulantes, porque acho que eles acreditam que toda pessoa que trabalha no sinal vendendo usa droga, ou bebe, ou tem algum tipo de vício, né? Então há um preconceito de uma minoria, digamos assim. Tem faculdade, terminou ensino médio? Bom, eu terminei o ensino médio, eu tenho a faculdade minha trancada, né? Minha matrícula eu tranquei, mas eu pretendo voltar a estudar esse ano porque com estudo a gente chega mais longe, né? Você vai fazer o quê? Eu fazia gestão pública, né? Parei no penúltimo semestre de gestão pública. O que faz o senhor trancar? Falta de dinheiro. Entendi. Falta de dinheiro. Como eu não tenho casa própria, né? Ou era pagar a minha casa e ter uma moradia para minha família ou a faculdade. Então foi aquela coisa, eu vou ter que cortar alguma coisa. E foi a faculdade. Infelizmente foi a faculdade. E o senhor tem algum sonho? O que o senhor planeja daqui 5 anos? O que o senhor pensa estar fazendo? Qual é o seu sonho, o seu futuro que você imagina? Bom, eu tenho um grande sonho, né? Me tornar um executivo de sucesso, né? Um grande executivo. Então eu me vejo daqui 5 anos. Talvez, vamos dizer assim, que eu dei uma outra entrevista para vocês, mas em um outro lugar e com outra vestimenta e com outro nível social, né? Então eu tenho um grande sonho de mudar de vida em 5 anos, ser uma pessoa melhor, né? De poder aquisitivo melhor. E aí, como eu disse anteriormente, tem gente que faz virar a cara, como se fosse assim, a gente fosse um bicho, alguma coisa. Outro dia eu tava aqui, acho que anteontem, quando eu vim trabalhar, teve um pai que olhou pro filho e disse bem assim: tá vendo isso aqui? Tá vendo essa pessoa? E bem na hora eu tava passando e ouvi. Ele falou: estuda pra você não vir parar aqui, né? Parar nessa mesma vida. A minha vontade foi de voltar e falar: eu sou estudado, né? Eu sou quase formado no ensino superior. E isso não quer dizer nada. Esses dias eu tava me arrumando pra ir pra igreja com a minha família. E aí eu parei, eu me olhei no espelho e falei: se o pessoal daquele semáforo me visse vestido assim, qual seria a forma de tratamento? Né? Eu acredito que seria bem melhor, né? Ia me ver e talvez não ia ter medo, né? Que aqui acho que muitos, sei lá, fecham o vidro por medo, ficam receosos, sei lá, ver a gente assim mal vestido de qualquer jeito, fecha o vidro. Aí esses dias eu me arrumando e aí eu me olhei no espelho e fiquei: se aquele pessoal me visse vestido assim, né? Com essa roupa dessa maneira, será que eles teriam tanta coisa? Então assim, uma roupa diz o que a pessoa é, né? Então as pessoas julgam, né? É tipo assim, você julgar um livro só porque você viu a capa e nem leu o contexto, o que tá dentro dele, né? E a questão do dinheiro aí, cara, de verdade, pra ter caráter não precisa ter dinheiro, né? Pra ser uma boa pessoa não precisa você ser rico. Bom, a minha esposa, ela me vê assim como um herói, né? Ela diz pra mim, ela fala: o papai é um herói. Ela fala pra nossa filha: papai é um herói, filha. Papai trabalha em 2 empregos e lá ele vai trabalhar na rua pra poder, né, nos dar uma vida mais confortável. Então o papai é um herói. Acha que eu não chamo atenção? Acha, engana o seu coração. Acha que eu não chamo atenção?
Não tem cor, não tem cara, começou, não vai parar. Coração vai disparar, não tem como dedura. Ninguém viu, ninguém acha você. Invisível, invisível, ninguém acha você. Dá maneira de ver, maneira de ser, maneira de crer, maneira de ver. Tá na metade, quero te ver na cidade. Todo mundo busca, ninguém acha você. A cidade assusta, mas vai amanhecer. Você já passou por mim, passou e nem olhou pra mim. Você já passou por mim e nem olhou pra mim. Acha que eu não chamo atenção? Acha, engana seu coração. Acha que eu não chamo atenção? Engana seu coração. Deixa eu falar, deixa eu te explicar pra tu tentar me entender. Babilônia, várias formas pra tentar te prender. Bate bumbum, bate caixa, bate coxa, bambu. Bate se precipita que o papo é bom de render. Cada palavra que tu guarda na boca vira baba. Filosofia eu adquiro, lendo grande e sai baba. Agora eu ouço chava, não sai tão Luiz Gonzaga. Beleza tá dobrada, que se faz, aqui se paga assim. Você já passou por mim, passou e nem olhou pra mim. Você já passou por mim e nem olhou pra mim. Acha que eu não chamo atenção? Acha, engana seu coração. Acha que eu não chamo atenção? Passou por mim, passou por mim, passou por mim. Olhou pra mim, olhou pra mim, olhou pra mim. Chama atenção, chama atenção, chama atenção. Seu coração, seu coração, seu coração. People. Essa experiência não foi tão profunda quanto deveria ter sido, quanto os professores queriam que tivesse sido pra gente, sabe? Porque a gente não precisava de verdade daquele dinheiro que a gente conseguiu com as águas e tudo mais. Mas assim, eu passei pelo desgaste físico e emocional que eles passaram, principalmente emocional, porque assim, eu fui ignorada, sabe? E eu nunca tinha me sentido mal. Eu nunca fui tão ignorada assim, a ponto de me sentir tão mal e tudo mais. E isso me ajudou a ver com outro olhar esses vendedores e tratar melhor eles e tudo mais. Bom, por mais que eu não tenha participado da experiência com meus colegas, eu convivi com uma experiência parecida. E eu pensava assim, caraca, deve ser muito difícil, a pessoa não deve estar lá porque quer. Não deve ser uma coisa, tipo, impulsionada, necessária. Só que ele relatando, o nosso entrevistado relatando, eu vi que não era uma coisa tão ruim. Ele fazia aquilo pela família dele. Não era só, ele não queria só isso, ele tinha sonhos. Por mais que tenha sofrido, passado por dificuldades, ele ainda tinha sonhos. E isso eu vi que era incrível. Porque a gente pensava, esse daí só tá aí porque tem o que fazer, não consegue um emprego, não consegue trabalho. E eu vi que não era. Era uma necessidade, era uma escolha dele, era uma coisa boa. Com esse trabalho, tive experiências um pouco diferentes, né? Teve a introdução a gente a uma vida diferente, vida que a gente não está acostumado, vida que a gente não está pronto para viver. Acompanhando as gravações e os vídeos, vendo essas experiências, deu pra ver uma coisa bem superficial sobre como é passar um pouquinho na pele deles. É claro que a gente não conseguiu atingir 100%, mas deu pra sentir um pouquinho da realidade, o peso que tá um pouco na vida deles. E espero que esse trabalho nos ajude mais a, quando passar por essas pessoas, olhar com outra visão e não com um olhar preconceituoso.
Essa experiência me proporcionou grande entendimento sobre a questão do trabalho, de ver o modo do trabalho dos outros. Porque às vezes a gente não dá tanta importância, não vê o significado daquilo que o outro faz, o motivo dele estar fazendo. Então a gente conseguiu entender porque às vezes as pessoas estão ali para uma condição de vida melhor. E nem sempre é porque não tem nada para fazer. E a gente vê também que o Diego tem um grande estudo. Ele começou a faculdade, só que infelizmente ele não conseguiu terminar por questão de dinheiro. Então a gente vê que as pessoas que não tá ali não é só por causa de que não conseguiu terminar de estudo nem nada. Foi porque ele realmente não teve opção e ele queria dar uma vida melhor para sua filha e para sua esposa. E a gente vê isso, a importância desse trabalho. Então, esse trabalho me proporcionou a me importar mais com as pessoas invisíveis, porque antigamente eu não prestava muita atenção nelas, tipo, não falava bom dia, não me importava muito. Então esse trabalho me fez me ligar mais para elas, me fez, como é que se fala? Trazer novas coisas para minha vida, me importar mais com essas pessoas. Eu não participei da entrevista e nem da experiência, mas pelo áudio que a gente da transcrição ouviu e transcreveu, dá para perceber bastante que ele não estava ali porque ele precisava, porque ele já era empregado como vigilante e ele estava ali porque ele queria uma renda extra. E isso faz a gente desnaturalizar bastante o vendedor de sinal, porque a gente pensa que ele está ali porque ele precisa muito para sustentar sua família. Bom, a experiência, ela significou muito para mim, porque ela fez eu olhar a imagem dessas pessoas, dos ambulantes, dos vendedores de sinal, de uma forma bem diferente. Porque quando você pensa no ambulante, no vendedor de sinal, você pensa num marginal que está vendendo uma coisa ali para fazer uma coisa indevida. Mas pela entrevista que a gente fez, a gente vê que pessoas não fazem aquilo lá sendo vagabundo. Pessoas fazem aquilo lá para sustentar a própria vida, para sustentar uma família, para, como o Diego, fazer uma renda extra para dar uma qualidade melhor para a família dele. Para mim esse trabalho ele foi interessante e diferente, porque a gente sempre faz um trabalho que a gente só tem que fazer pesquisa, ou uma peça, apresentar alguma coisa, um seminário. E dessa vez a gente teve que se colocar na pele de alguém que é considerado um invisível social. E ouvir a história de vida do Diego mexeu comigo, porque muitas vezes a gente julga as pessoas, mas nem sabe por que ela tá ali, não sabe pelo que ela passa. E esse trabalho foi muito importante para mim nesse ponto. Bom, com a experiência eu pude ver, né, assim, como as pessoas são tratadas, né, os vendedores ambulantes são tratados por outras pessoas. E existem pessoas muito educadas que você chega, elas te respondem, olham no seu rosto. Mas, por outro lado, tem pessoas que são muito mal educadas, que te ignoram, olham na sua cara e não dão atenção, e enfim. Também pude refletir, assim, parar para pensar na forma em que eu trato as pessoas, né? Porque muitas vezes a gente não dá tanta atenção. E às vezes nem é por mal, mas não sei, enfim. E eu pude repensar na maneira que eu trato as pessoas e melhorar isso. Então, esse trabalho me proporcionou uma reflexão maior sobre as pessoas, principalmente sobre o que chamamos de invisíveis sociais. Não só no nosso caso, que foi o vendedor de sinal, mas também moradores de rua e outras pessoas que muitas vezes não são enxergadas pela sociedade, quando são enxergadas como vagabundas, como pessoas que desistiram dos seus estudos, que desistiram da vida e que não merecem respeito. Mas isso é uma coisa, é um preconceito muito vazio, muito grande, muito sem importância, porque às vezes as pessoas têm uma reflexão, uma visão de vida maior do que as nossas e a gente julga elas por essas situações, principalmente econômicas, mais baixas do que a nossa.